Vamos começar agora a nossa aula de termologia. Primeiramente, vamos ver aqui as definições. Termologia, também chamada de calorimetria, é a área da física que estuda o calor, também a temperatura e o seu comportamento e efeito nos corpos macroscópicos. Então, os conceitos de calor e temperatura são usados muitas vezes como sinônimos e a gente vai ver que de fato eles não são. Podemos ver que termologia aqui, né, temos a parte termo e logia, que significa estudo, e aqui podemos chamar também de calorimetria, ou seja, algo como medição do calor, é outro nome que podemos dar para essa área de estudo. O termo macroscópico se refere ao fato de que a gente verá que essa área de estudo está relacionada a corpos macroscópicos, né? Diferentemente dos corpos microscópicos, para os quais muitos conceitos não são válidos. Uma outra área importante é a termodinâmica, que é a área da física que estuda os processos físicos que explicam o calor e sua relação com trabalho e energia. Então, é uma área aqui, né, relacionada à termologia, mas que ela tem a parte dinâmica, ou seja, como que o calor pode produzir trabalho, pode transferir energia, enfim, ter eficiência. E também explica como que está relacionado, por exemplo, com a mecânica estatística ou com outras áreas da física. Vamos ver algumas aplicações da termologia e da termodinâmica. Primeiro, na formação e composição do universo. No estudo do surgimento do universo, o calor surge dentro dos vários processos importantes para que o universo tenha se formado da maneira como se formou. Então, nós temos lá um misto de massa, energia, calor, que todas essas grandezas têm relação com a formação e também com a composição do universo atual. Vemos aqui a alteração dos estados da matéria e da energia. Então, a forma como nós temos os estados físicos da matéria, sólido, líquido, gasoso, a forma como a gente transfere energia entre os corpos, tem a ver até com a óptica, né? Por exemplo, quando a gente fala que a gente consegue ter visualizar corpos pelo calor. Então, tudo isso são relações que envolve a matéria e a energia, que envolve o calor relacionado à matéria e energia. Nós temos o calor aqui em muitos processos físicos, como esse que eu já falei, mudança de estado físico, mas também, por exemplo, nos processos de dilatação e contração de corpos, derretimento, enfim. Temos aqui em processos químicos, com substâncias e misturas, transformações, e processos biológicos envolvendo a vida. Então, nós somos os seres humanos precisam de calor para sobreviver. A maioria dos animais precisa tirar calor, precisa tirar energia de alguma fonte, seja ela uma fonte natural ou através de alimentos. Então, também está relacionado aos próprios processos biológicos. Os fenômenos climatológicos, claro, né? O clima todo ele descrito dentro da termologia, a temperatura, as transformações climáticas, as tempestades, os furacões, os vulcões, enfim, todos esses fenômenos estão dentro aqui da termologia e da termodinâmica. As máquinas térmicas, se nós temos aí desde carros, motores de carros, a ar-condicionados, geladeiras, são todas máquinas que funcionam de alguma forma com calor, tirando ou colocando calor, ou aproveitando o calor de certa maneira. Então, essas máquinas térmicas aí começaram a ser criadas, né? Bem, desde a Grécia Antiga, né, já haviam máquinas térmicas como chaleiras, e talvez muito antes disso, mas as máquinas modernas começaram a ser criadas aí no século XVI, XVII, e mudaram totalmente a forma de viver. Tanto que hoje todos nós temos carros, motos, indústrias, enfim, e outras. E poderíamos citar inúmeras outras aplicações em todas as áreas da física. Mas vamos, aos poucos, desvendando toda essa amplitude de aplicações. Vamos fazer 2 experimentos mentais aqui, que provavelmente já fizemos na prática. Por exemplo, coloque um pé sobre o tapete e outro sobre o piso. Qual desses 2 materiais está mais frio? Se você usasse um termômetro, acha que ele comprovaria a sua resposta? Então, todo mundo já fez isso aqui em algum momento, né? Todo mundo já se cobriu com cobertor porque estava sentindo frio, todo mundo veste uma roupa para se esquentar, e quando pisa ou se encosta em alguma coisa, uma superfície metálica, por exemplo, sente que está gelada, né? Então, qual está mais frio desses 2 materiais? Será que se a gente usar um termômetro para medir a temperatura, ele vai mostrar realmente que o chão é mais gelado que o
tapete ou vice-versa? Vamos pensar sobre isso. Um outro experimento que a gente pode fazer, que é muito simples também, é este. Podemos separar 3 vasilhas, uma com água morna, outra com água a temperatura ambiente e outra com água gelada. Aí vamos colocar uma mão na água morna e outra mão na água gelada e deixar lá por alguns instantes. Depois de algum tempo, a gente tira as 2 mãos dessas águas quente e gelada e coloca as 2 mãos ao mesmo tempo na água a temperatura ambiente. Será que nós vamos sentir a mesma temperatura nas 2 mãos? Esse aí é um experimento que vocês podem até repetir, pensem nele um pouquinho, para vocês analisarem o que vocês sentiriam, se sentiria a mesma temperatura e se isso faz sentido dentro do que a gente acredita nos fenômenos de calor. Bem, vamos falar aqui sobre os possíveis resultados desses 2 experimentos. Claro que a gente provavelmente vai dizer que o piso é mais frio que o tapete. Embora a lógica e os estudos, né, vão dizer o quê? Que os 2 deveriam estar à mesma temperatura ambiente, pois eles estão no mesmo ambiente. Então, pense, eu ponho no meu quarto um tapete, eu ligo o ar-condicionado e deixo lá. Depois de muito tempo, o chão e o tapete devem estar à mesma temperatura. Então, eu deveria sentir a mesma temperatura para os 2, mas nós não sentimos isso. Nós vamos sentir o tapete bem mais gelado. O piso bem mais gelado e o tapete mais quente. Então, o que isso significa? O que esse sentimento, o que essa sensação que a gente tem significa? O segundo experimento, nós poderemos verificar o seguinte, que quando nós colocarmos a mão na água natural, a mão que estava na água quente, a gente vai sentir mais frio nela. E a mão que estava na água gelada, a gente vai sentir calor. Então, nós vamos estar com as 2 mãos na mesma água, que está à mesma temperatura ambiente, e nós vamos ter nas 2 mãos, vamos sentir temperaturas diferentes. Vamos sentir que uma está fria e a outra está gelada. Né? Por que isso acontece? Faz sentido? Né? Se a gente considerar que a gente está medindo temperatura, não faz sentido, porque a água está a uma temperatura só. Mas nós podemos tirar outras conclusões disso aí. Vamos ver essas conclusões. A primeira conclusão que a gente pode tirar é o seguinte, que a sensação que temos quando tocamos um corpo quente ou frio não é uma sensação de temperatura. Se fosse, né, quando a gente tocasse a água ali, que está à mesma temperatura, a água ambiente, nós sentiríamos a mesma temperatura nas 2 mãos. Mas não, nós sentimos uma sensação diferente. A segunda conclusão que a gente pode tirar é que o corpo humano não é um bom medidor de temperatura. Tanto que na mesma água a gente sente temperaturas diferentes. E no tapete também, que deveríamos sentir a mesma temperatura, não sentimos temperatura diferente. Eu poderia adicionar aqui uma terceira conclusão, que não vem exatamente desses 2 experimentos, mas que a gente já sabe, que é o seguinte, que o calor e temperatura, esse conceito de temperatura que a gente está usando não é correto, que talvez o que a gente sinta não é temperatura. Na verdade, aqui na conclusão 1 a gente já fala sobre isso, né, que a sensação que temos não é uma sensação de temperatura. E mesmo o conceito que nós temos de temperatura, às vezes não é o conceito fisicamente correto. Então aí vem a dúvida. O que são, afinal, calor e temperatura? Né? Uma interrogação aqui. Por fim, então vamos lá. Historicamente, calor e temperatura são erroneamente tratados como sinônimos, né? E muitas vezes a gente fala isso. Por exemplo, quando dizemos assim, nossa, hoje está muito calor lá fora. O sol está muito quente, está muito calor lá fora. Veja que a gente usa calor no sentido de quente. Será que fisicamente isso está correto? Na nossa linguagem diária está correto, né? Podemos falar isso. Mas fisicamente, o conceito de calor, será que é isso? E se não é, o que é temperatura fisicamente? Então, historicamente, calor era considerado um fluido. Esse fluido era chamado calórico. E ele era transmitido de um corpo para o outro. Então, por exemplo, se eu misturo um chá quente com leite gelado, nós vamos ter uma mistura morna. Como que antigamente se acreditava que isso funcionava? Se pensava que os corpos tinham um fluido calórico, né, que era o que dava o seu calor, a sua temperatura, digamos assim, e quando um corpo tocava no outro, esse fluido era transferido, levando o calor para o outro corpo, deixando o outro corpo quente. Esse conceito tem muitos problemas e foi mostrado que ele não é correto, né, inclusive pelo experimento de Joule, em que vocês podem até pesquisar um pouco mais, ele anexou lá alguns pesos que faziam girar uma ventoinha na água e aquecia a água.
e ele percebeu que ele poderia colocar ou tirar quanto calor ele quisesse. Já se fosse um fluido, eu teria uma quantidade limitada de fluido, né, que o corpo poderia ter. Então, esse conceito de fluido estava errado. Está errado, na verdade. Bem, modernamente, calor e temperatura são grandezas diferentes. Relacionáveis, né, vamos ver que elas têm relações, mas elas são grandezas diferentes. Vamos falar primeiramente do calor. Então, vamos definir já calor como sendo a energia térmica em trânsito. Trânsito aqui quer dizer em movimento, de um corpo para o outro. Ou seja, quando é trocado entre dois corpos. Então, só há calor, pessoal, quando dois corpos, por exemplo, por diferentes temperaturas, eles entram em contato térmico e trocam energia um com o outro. Então, veja que calor está relacionado à energia. É um conceito relacionado à energia, que é uma das grandes grandezas da física que relaciona todas as áreas dessa ciência. Então, o calor está relacionado à energia desde que trocado entre dois corpos. Portanto, se não há troca de energia entre corpos, não há calor. Tá? Só há calor se tiverem corpos trocando energia calorífica. Bem, naturalmente, o calor sempre flui de um corpo quente para um corpo frio. Ou seja, naturalmente aqui significa em processos naturais. O calor sempre flui de um corpo quente para um corpo frio. Então, por exemplo, essa panela aqui. Se eu coloco uma chama aqui, eu tenho uma chama bem quente e a panela está inicialmente fria. O que vai acontecer? Vai haver uma troca de energia entre a chama e a panela. O que é isso? A chama vai transferir energia para a panela. Então, vai haver uma energia trocada. Então, vai haver uma transmissão de calor. Como consequência, a panela vai aquecer e tudo que estiver dentro dela. Então, o calor é essa energia trocada entre a chama e a panela. Essa energia trocada pode ser medida em calorias ou em joules. E dentro da termologia, a gente fala em calorias. Certo? Então, é essa troca de energia que é o calor, e não o aquecimento da panela. O aquecimento da panela, a gente vai ver em seguida. Esse fluido aqui parece estranho, né? Porque não é um fluido, mas aqui nós estamos falando de uma fluição, digamos assim, de energia. Nesse sentido pode ser falado de energia e não de temperatura. Ok? Bem, e temperatura, o que seria então? Ela é um conceito vago, né? Era um conceito vago dentro do calórico. Mas, modernamente, a gente define temperatura num sentido da estrutura da matéria. Então, por exemplo, temperatura é a medida do grau de agitação molecular de um corpo. Por que tem médio aqui? Já vamos ver o que significa esse termo médio. Para a gente entender isso, pessoal, olhem essas figurinhas aqui. Se a gente pegar uma bacia com água quente e olhar as moléculas de água nessa bacia, conseguir olhar, a gente vai ver que essas moléculas elas estão bastante agitadas, ou seja, elas se movem bastante para lá e para cá. Elas têm esse movimento de agitação bastante intenso. Por outro lado, se eu pegar uma bacia com água gelada, eu vou ver que as moléculas de água lá elas estão bem lentas, elas se movem também. Mesmo no gelo, elas se movem, mas o movimento delas é bem fraquinho. Então, esse grau médio de agitação molecular é o que define a temperatura. Por que é médio? Porque nem todas as moléculas se movem ou se agitam com a mesma velocidade. Algumas mais rápidas, outras mais lentas. Mas, na média, um corpo quente vai ter alto grau de agitação e um corpo frio vai ter baixo grau de agitação molecular. Então, isso é que define temperatura. É a medida do grau médio de agitação molecular de um corpo. Observe, pessoal, que quando eu falo de calor, eu não me refiro a corpo, porque o calor é uma energia trocada entre dois corpos, ele não é uma propriedade de um corpo. Agora, quando eu falo de temperatura, ela se refere a um corpo. É aquele corpo, aquela matéria que tem aquela temperatura, um corpo delimitado. E por que tem que ser macroscópico? Por que não pode ser uma partícula elementar para ter temperatura, por exemplo? Porque se a temperatura está relacionada ao grau de agitação molecular, esse corpo tem que ser composto por moléculas. Então, ele tem que ser um corpo com muitas moléculas, ou seja, um corpo macroscópico. Eu não posso definir temperatura, por exemplo, com um único elétron ou por uma partícula fundamental, pelo menos não nesse sentido da termologia. Ok? Bem, vamos refletir um pouquinho sobre esses conceitos. Quente e calor são a mesma coisa? Aquela questão que colocamos antes, quando eu falo assim, hoje está muito quente, eu não vou sair lá fora no sol porque está muito calor. Então, ali estamos usando calor como sinônimo de quente.
Eles são a mesma coisa? Bem, fisicamente já vimos que não, né? Fisicamente, calor é uma energia, é uma forma de energia trocada entre corpos, enquanto que quente é um estado de temperatura. Quente é um nível de agitação molecular muito alto, é quando um corpo está num nível de agitação molecular muito alto. Essas grandezas estão relacionadas? Estão. Por quê? Porque quando eu transfiro calor para um corpo, a tendência dele é esquentar, ou seja, aumentar o seu nível de agitação molecular. E o que é quente ou frio? Qual temperatura é quente e qual temperatura é fria? Não existe essa definição. A única definição é a seguinte: quanto mais quente um corpo, maior a agitação molecular. Quanto mais frio, menor a agitação molecular. Agora, dizer o que é mais quente ou mais frio é uma comparação. Então, para nós humanos, por exemplo, quente é tudo que tem uma temperatura maior do que nós, do que o nosso corpo, porque nós usamos a nossa sensação. Então, se eu digo que um corpo é quente, é provavelmente porque ele está a uma temperatura maior do que o nosso corpo. E quando dizemos frio, o contrário, quando ele está com uma temperatura menor. Mas para um termômetro, não existe quente ou frio. Para um termômetro, ele simplesmente mede, através de uma escala, o nível de agitação molecular. Nós vamos ver depois como que ele faz isso. Então, quente ou frio são conceitos relativos. Na verdade, temperatura é só um nível de agitação molecular. E depois nós vamos ver a escala com a qual a gente mede isso. Né? Então, não existe uma temperatura para eu dizer é quente ou é fria. O que existe é uma comparação. Para o ser humano, por exemplo, quente é maior agitação molecular que o próprio corpo, uma temperatura maior. E frio, o contrário. Bem, agora vamos pensar aqui sobre o seguinte. E se eu misturar café quente com leite gelado? Qual será a temperatura da mistura? Né? Eu tenho um café quente e um leite gelado e eu misturo os dois. Imediatamente, a gente sabe o quê? Que nós vamos obter um café com leite morno. Né? Se a gente deixar esse café com leite sobre a mesa muito tempo, esqueci lá meu café com leite, o que acontecerá com a temperatura? Ela permanece morna? Sabemos que não, né? Se eu deixar esquecer meu café com leite lá na mesa, daqui a um pouco ele vai estar a temperatura ambiente. Não vai mais estar quentinho, vai estar... A gente fala que é frio, mas ele não está frio, ele está a temperatura ambiente. Só que a temperatura ambiente geralmente é menor que a temperatura do nosso corpo. Por isso que a gente fala que o café esfriou lá na mesa. Ele não esfriou, ele está a temperatura ambiente. Né? Bem, podemos dizer que ele esfriou porque ele perdeu o calor. Mas vamos concentrar aqui no que isso significa. Ora, pessoal, se eu tenho café quente, nós já discutimos que quente quer dizer um alto grau de agitação molecular. As moléculazinhas aqui estão muito agitadas, estão vibrando. Por outro lado, o leite gelado ele vai ter baixo grau de agitação molecular. As moléculazinhas estão lentas. Quando eu misturo essas duas coisas, o que acontece? Começam a ocorrer choques entre as moléculas. As moléculas mais rápidas se chocam com as mais lentas e são frenadas. E as mais lentas são aceleradas. Então, o corpo vai... as moléculas elas vão se acelerando e desacelerando umas outras, até que todas elas, até que a maioria, pelo menos, né, na média, haja uma velocidade mediana entre as mais lentas e as mais aceleradas. E aí o que eu tenho? Eu vou ter toda a mistura numa única temperatura, que é uma temperatura média, uma temperatura intermediária entre a quente e a fria, e esse estado de mesma temperatura é o que eu vou chamar de equilíbrio térmico. Então, veja, aqui nessa figurinha nós temos moléculas muito agitadas, vejam que elas são representadas aqui por vários tracinhos, aqui pouco agitadas, só um tracinho, e aqui no estado de equilíbrio térmico as moléculas têm só dois tracinhos, quer dizer, elas estão num nível de agitação entre este estado e este estado. Né? E aí, mas quanto que é esse nível de agitação? Depende da estrutura do material, depende da quantidade de líquido frio e quente que eu misturo, mas sempre vai ser uma temperatura mediana entre essas duas aqui. Não uma média exata, mas uma temperatura intermediária. Então, isso define o que a gente chama de equilíbrio térmico. E vocês perguntam, tá, então a mistura atingiu um equilíbrio térmico. E se deixarmos o café com leite sobre a mesa muito tempo? Ora, pessoal, não é apenas o leite e o café que a gente está misturando. Existe ali uma xícara e existe um ar. Se eu deixar ele muito tempo lá em cima da mesa, o ar vai começar a ter contato térmico, né? Vai interagir bastante tempo em contato térmico com esse café com leite, e as próprias moléculas do ar também vão interagir com as moléculas do café com leite, e vai haver uma troca. E como consequência, o café com leite vai ficar à temperatura ambiente. Será que o café com leite esquenta o ar?
Na verdade, localmente ele esquenta um pouquinho, só que como tem muito ar, né, o ar acaba não mudando muito a sua temperatura. Já o café com leite, que tem pequena quantidade, ele vai acabar ficando na temperatura do ar, que é o que a gente chama de temperatura ambiente. Então, é por causa dessas trocas de calor, ou seja, no final nós vamos ter sempre o equilíbrio térmico, né? Se vocês perguntarem quanto tempo leva para o equilíbrio térmico acontecer, depende da mistura, depende da temperatura, enfim, depende de muita coisa. Para corpos pequenos, né, uma mistura de café com leite é muito rápido, essa mistura acontece. Mas para outros corpos, né, vocês deixaram uma churrasqueira lá acesa, vai demorar bastante tempo para ela esfriar, né? Então, porque tinha muito calor, muito material lá dentro, ok? Então, concluindo, o que é equilíbrio térmico? É o estado de mesma temperatura que dois corpos atingem após trocarem calor por um determinado tempo, certo? Então, no equilíbrio térmico, é o estado, né, de mesma temperatura. Eles já vão estar à mesma temperatura. Eles, claro que eles vão atingir isso após trocarem calor por um determinado tempo, né? E dois corpos à mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico? Estão, né? Mesmo que eles não tenham trocado calor. Aqui eu fiz a definição em termos de troca de calor, mas mesmo que eles não tenham trocado calor, se estiverem à mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico, tá? Notem, pessoal, que eu vi algumas referências aí que falam que equilíbrio térmico é o processo de troca de calor. Essa definição, no meu conceito, está errado. Não é o processo de troca de calor. Equilíbrio térmico é o processo final, é o estado final, não o processo todo de troca de calor, certo? Bem, dois corpos em equilíbrio térmico não trocam mais calor. Se eles já atingiram o equilíbrio térmico, se eles já estão à mesma temperatura, eles não vão mais trocar calor. Por quê? Pela mesma coisa que a gente explicou aqui. Ó. Se as moléculas já estão a mesmo nível médio de agitação, o que elas vão trocar mais? Elas já estão iguais, então elas não têm nada para trocar, não vão trocar energia. Então não há mais troca de calor se os corpos estiverem em equilíbrio térmico. Em processos naturais, o calor sempre flui de um corpo quente para um corpo frio. Então, nesse conceito aqui, ó, é o corpo quente que transmite energia para o corpo frio, porque na prática é o corpo quente que está mais energético, ele tem mais energia calorífica, né, digamos assim, mais energia interna que ele pode transferir na forma de calor, mais energia cinética das suas moléculas aqui. Então, é o corpo quente que transfere calor para o corpo frio. Então, por exemplo, pessoal, se a gente toca num pedaço de gelo, nós somos o corpo mais quente. Então, nós transferimos calorias para o gelo. Agora, se a gente coloca a mão numa barra de ferro quente, é a barra de ferro quente que queima a nossa mão. É ela que transfere calorias para a nossa mão, porque é ela que está mais quente, certo? Então, não existe um corpo que sempre transfere calor e um corpo que sempre recebe. Quem transfere calor é o que está mais quente, quem recebe é o que está mais frio, um em relação ao outro, claro. Ok? Então, essa é a nossa aula dos conceitos iniciais aí, calor, temperatura e equilíbrio térmico.